Então ele me perguntou assim: por que é tão difícil viver de arte, Elton? E eu vivendo há mais de 10 anos, né? Somente da arte, do muralismo principalmente. Já fiz outras coisas dentro da área da arte, mas o muralismo é realmente assim o que transformou, o que fez a diferença de verdade. E eu falei assim pro Marcelo: Marcelo, na verdade é porque viver de arte é como empreender em qualquer outra área. As pessoas normalmente começam a empreender, fazendo uma caminhadinha aqui no parque, depois eu vou mostrar pra você o parque. Começam a empreender sem nenhuma habilidade empreendedora. As pessoas começam a empreender sem saber se comunicar, lidar com pessoas, a saber gerir as coisas. Sobre finanças, então, esquece. E a produção de arte, a criatividade, a organização para se ter um trabalho artístico, poxa, bem feito, né? Bem caprichado, que realmente os clientes venham a pagar o preço justo, o valor justo pelo seu serviço. Você tem que ter um mínimo de qualidade e o máximo de habilidades empreendedoras. Por quê? Porque saber vender simplesmente é o que vai fazer você ir longe, né? Eu tô começando a colocar aqui no YouTube, toda vez que eu for vir fazer caminhada aqui na pracinha, eu vou fazer um vídeo falando sobre esses detalhes, né? Que eu converso com os alunos, essas dúvidas que eu sempre comento, porque viver de arte realmente tem sua complexidade, tem seus desafios, mas é possível. E eu sempre penso comigo que tem um pé de siriguela, que eu gosto de siriguela, porém acabaram as siriguelas. Então solzinho, eu vou entrar aqui embaixo. Eu sempre penso comigo que, além de produzir boas artes, né, artes, poxa, que os clientes vão desejar, murais que vão desejar, toda a parte técnica de composição, toda a parte técnica de desenvolvimento do projeto, da apresentação do projeto para o cliente, a parte técnica de colocar aquela arte, aquele projeto na parede com excelência. Tudo isso vai fazer parte de um planejamento. Desde o momento que você capta o seu cliente para vender o seu trabalho, seja ele muralismo, tatuagem, seja ele até o próprio grafite, ilustração, né? Tudo isso vai depender de um planejamento prévio. Você precisa de habilidades. Você precisa entender que existem pessoas precisando de você e do seu serviço. É isso que eu entendi com o tempo. Que existem pessoas precisando do meu trabalho. Viver de arte não é tão difícil assim. Porque as pessoas não costumam pensar pelo lado que para adquirir resultados, precisa-se adquirir habilidades para chegar nesse resultado. Como que um corredor de maratona consegue alcançar 42 quilômetros corridos? Porque ele precisou desenvolver aquelas habilidades, uma respiração do jeito correto, um passo do jeito correto, uma distância de um passo a outro da maneira correta, uma alimentação que vai favorecer essa resistência muscular, a genética, saber valorizar a genética que ele tem. Enfim, não sou especialista em corrida, mas só tendo uma visão, né, uma percepção para um negócio de arte, eu consigo fazer essa analogia, né? Usar essa analogia para a gente entender. Empreender com arte é igual a empreender com qualquer outra coisa. Se você abre uma barraquinha de cachorro-quente, você vai precisar saber calcular o custo do cachorro-quente. O custo para você estar ali vendendo o cachorro-quente. O custo de cada embalagem que você vai colocar o cachorro-quente. Você precisa entender sobre o valor agregado. O que é preciso fazer para que as pessoas percebam o seu produto com mais valor. A sua autoridade manda muito nisso. Lá no meu perfil do Instagram, que é Elton Lennon, né? @Elton Lennon lá no Instagram, eu comecei a produzir conteúdo técnico mostrando muito de detalhes sobre pincéis, de como se executa as técnicas, né? Como é que eu crio as composições para fazer os murais. E por que eu comecei a fazer isso? Porque eu percebi que antigamente, né, quando os clientes vinham atrás de mim, eu sempre dava a letra técnica do que ele precisava para resolver o problema. Então eu falava assim:
um nome fictício. Ana, você precisa de uma fachada estratégica. Como você fica em uma esquina, então a gente vai criar uma composição em X. Porque o X, ele representa o arquétipo do alvo. As pessoas miram no X. Não tem aquela velha ideia de que a gente precisa seguir o X para encontrar o tesouro do pirata, né? Então isso é um arquétipo. Arquétipos são símbolos já inconscientes, né? E já está no inconsciente popular. Eu explicava toda essas terminologias, essas técnicas que eu estudei por tanto tempo. E eu percebia, né, que as pessoas, que os meus clientes não levavam tanto a sério. Eu não sei, não levavam tanto a sério, eu ficava meio frustrado com isso. Aí o que eu pensei? Eu vou começar a produzir conteúdo no Instagram, né, sobre técnicas, story todo dia, mostrando como é o passo a passo, o antes e depois, porque as pessoas que me encontrarem da minha cidade lá no Instagram, elas já vão vir para mim com aquela ideia de, poxa, ele sabe o que ele está fazendo. E isso foi feito de uma maneira muito assertiva, porque a partir daquele momento eu percebi que os clientes que vinham principalmente do Instagram ou por indicação, porque quando você indica uma pessoa, a pessoa já vai no seu Instagram olhar, né, o seu trabalho. E aí eu percebi que as pessoas já chegavam assim e falavam, não, Elton, eu confio na sua mão, pode fazer no jeito que você achar melhor, porque eu sei que você... Isso, entende como funciona? Empreender é isso, empreender é identificar os problemas e ir resolvendo com o tempo. Porque, na verdade, o que funciona no final é a gente se autodesenvolver. Se autodesenvolver tem uma importância tão grande dentro de um negócio, e a gente precisa ver a nossa arte, o nosso produto artístico, né, como negócio. Por exemplo, se você é um grafiteiro e precisa ganhar dinheiro com isso, o seu sonho é ganhar dinheiro com isso, fazer dinheiro, e você já pensou que existem uma diversidade de empresas, pequenas, médias e grandes, que basicamente precisam de alguém, de uma empresa, de um serviço que coloque um anúncio da sua empresa no muro ou na sua própria fachada, coloque a sua logomarca demarcando espaços, precisa construir um ambiente mais dinâmico, mais instagramável, mais interessante. Um artista faz isso. Claro que um artista capacitado, por isso é tão importante estudar, né? Por isso que eu cumpro a minha promessa. Eu lembro que hoje eu tenho uma comunidade que eu coloco conteúdo, tanto aula de desenho, aula de pintura, aula sobre empreendedorismo, ensinando mais detalhes de como a gente vende a nossa arte, encontra cliente na internet, como a gente faz para fazer orçamento. Fazer orçamento é uma incógnita que realmente precisa de estudo, e hoje em dia, né, eu consigo fazer com eficiência, mas enfim. E eu cumpro minha promessa, porque quando eu estava no início, eu sofri demais, porque sempre mais de 10 anos atrás aí, até um pouco mais, eu quis começar e não sabia por onde. Não tinha nada, não tinha conhecimento, não tinha absolutamente nada na internet sobre isso. Até hoje é meio difícil encontrar, né? Tanto que por isso que eu decidi começar a produzir conteúdo aqui, porque também faz parte do propósito. Então você que quer ouvir mais sobre muralismo, arte, empreendedorismo, né? Tudo isso que faz a gente viver do que a gente acredita, do nosso sonho, porque essa é a verdade. Fica por aqui, comenta aí embaixo, que vai me motivar bastante. Mas enfim, então a promessa que eu prometi para mim mesmo, que quando eu conseguisse alcançar o que eu tanto procurava, que era viver de arte, eu iria começar a falar disso, ensinar pessoas, mostrar como se faz, que eu iria passar pela dificuldade, mas eu iria voltar para resgatar os nossos, né? Mas enfim, a gente sempre tem essa percepção heróica, a gente quer ser herói da humanidade, mas enfim, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, tá, um pouquinho só. E vou dar mais uma caminhadinha aqui na praça, que essa praça é fresquinha. Bom, só pra você ver, hoje é segunda-feira, o dia que eu tô gravando esse vídeo. 10 horas da manhã. Fiz os meus projetos e vou dar uma andadinha na praça, porque toda vez que eu ando na praça, eu percebo que a minha criatividade aumenta. Eu consigo respirar um ar mais puro, olhar pro sol, dar uma andadinha, uma caminhadinha. Chego no estúdio, consigo desenhar melhor, a criatividade vem, desbloqueia aquela coisa, né? Mais uma das técnicas, né? Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo lá para a comunidade dos aprendizes, sobre exatamente esse tema, falar um pouco mais sobre vendas. Mas enfim,
Deixa aquele likezinho, que vai inspirar bastante. Até mais.